Bom dia! Estamos ao vivo no nosso quarto Café com Psico. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre propriedade intelectual, direitos autorais. Vamos conversar com Gilton. Vou falar dos ódios, das raivas que já passei por conta disso. Bom dia, sejam muito bem-vindos. Lembrando que a live vai ficar gravada, você pode fazer pergunta durante a live e que, se você acha que alguém tem dúvidas sobre propriedade intelectual, se você acha que tem alguma psico ou não psico, porque o assunto de hoje não é necessariamente sobre psicopedagogia, né? Encaminha essa live para outras amigas, outras psicos, para a gente poder conversar um pouquinho, evitar problemas, conversar sobre o que deve ser feito, o que não deve ser feito. Gilton vai fazer um cafezinho hoje com a gente e vamos esperar Gilton chegar. Oi, Gilton, bom dia! Já estou aqui com o meu café. Hoje eu vou beber café, que eu fico tagarelando. Hoje eu vou tomar café e você que vai tagarelar. Bom dia, Michele, tudo bem? Vamos lá? Vamos esperar Gilton entrar. Já enviei o convite. Gilton, hoje eu fiz até um café mais ou menos, viu? Não fiz um café tão ruim hoje, não. E aí, minha gente? Ai, Gilton rindo. Foi da cafeteirinha, mas tá top. Eu quero saber o que é que Gilton aprontou hoje de café, de receita de café. Que ele faz uns cafés bem diferentões. Antes de Gilton entrar, né, eu vou falar um pouquinho, né? Teve essa sugestão de tema na caixinha. E eu já tinha conversado com o Gilton antes, que eu fiquei assim, retada, que aconteceu um perrengue comigo e ele estava no telefone com o Tássio, numa ligação, não lembro. E eu falei, Gilton, vou lhe convidar para uma live para a gente falar um pouquinho sobre isso. Então, aconteceu já muito perrengue comigo por conta dessas questões. É, eu tinha uma marca antes e essa marca não foi registrada. Foi uma marca que eu desenhei junto com o Tássio. Eu dei a ideia, pensei no que eu queria, e nas cores, o símbolo e tudo mais. Ah, Gilton, você não está conseguindo? Vou lhe convidar novamente. E aí a gente pensou na marca, a gente foi atrás, né? Tássio meio que enrola, agora ele não quer saber mais de design, mas na época ele ainda dava uma ajudinha nisso, né? E a gente desenvolveu a marca e a gente não registrou. Começamos a usar a marca, divulgamos, colocamos no site e acabou que um belo dia estava eu zapeando no Instagram, fazendo alguma coisa, e uma pessoa me seguiu. E eu fui lá olhar. E a pessoa estava usando a marca que era do consultório, né? Que não era uma marca minha, era nossa, minha e da minha sócia. E eu fiquei desesperada, sem saber o que fazer. Liguei para uma advogada, né? Uma amiga minha advogada. E aí que, assim... Oi, Gilton, bom E dia! aí, beleza? Já tô contando os ódios. Eita, conta aí, eu tava ouvindo da marca. Então... E aí, liguei para uma advogada e depois, assim, não tinha muito o que fazer porque a marca não tinha sido registrada. E o que acontece é que a danada da marca estava em tudo que era canto. Tinha uma psicopedagoga do Rio, tinha uma psicopedagoga em Goiânia que plotou um carro. Assim, a marca estava gigante, assim, o carro dela.
Teve uma psicopedagoga da Venezuela e eu fiquei bem aborrecida, né? Assim, é uma coisa que, infelizmente, a gente não tinha registrado, não tinha o direito da marca. E o que aconteceu outros dias agora de novo, né? Já aconteceu de pegar relatórios que quando a gente faz o negócio, a gente sabe que foi a gente que fez, né? Com certeza. Já aconteceu de pegar relatório. E agora, por último, aconteceu 2 episódios, assim, em tempo bem curtinho. Uma pessoa que usou a ideia da arte, não era minha arte, mas usou meu texto na íntegra. Então, quando eu comecei a ler, eu disse, esse negócio é meu. E outra que usou mais outras duas postagens, e aí, assim, retirou a minha marca, retirou, cortou, né? Deu um print, cortou e usou o mesmo texto e a mesma arte. Então, assim, ontem uma pessoa me perguntou: quem faz seus posts? Eu disse: eu mesma, eu que faço as artes, eu que faço o texto, eu que penso no título, eu que posto, eu faço tudo. Então, eu sei que é meu, porque fui eu que fiz, né? Se eu tivesse terceirizado ou usado uma agência, um design, a gente fica meio na dúvida, né? Poxa, será que a pessoa não repassou as minhas ideias e tudo mais? Mas eu sei que fui eu, porque sou eu que faço tudo no meu Instagram, né? Aí eu fiquei retada, falei, gente, a gente precisa falar disso numa live. E estamos aqui hoje. Gilton, se apresente. Eu já tagarelei demais aqui, ó. 10 minutos tagarelando. Fale quem você é. Fale do nosso gosto por café. Pior que não tá fazendo aqui. Eu deixei a água esquentando, como eu cheguei ontem, né? Eu vou fazer aqui Sim, na hora. Quando você estiver falando as perguntas, eu preparo um aqui. É bom que beleza, beleza. tô até vendo qual método eu preparo aqui. Acho que vai de Um método. V60 mesmo. Ah, minha gente, esse E é o eu ainda nosso ensino uma diferençazinha para fazer em casa. pronto. O método do café, minha gente. O meu negócio é pó na cafeteria. Não, não! Começou errado, né? O Começa pelo crime, grão. o Pô, não. crime. Ai, ai, ai. Então, me apresentando aqui, né? Meu nome é Gilton, eu sou doutor em propriedade intelectual, né? Sou professor de computação do Departamento de Computação aqui da UFES, né? De Aracaju, Sergipe. Eu sou de Maceió, na verdade, inclusive estava viajando, né? Cheguei ontem, aí acabei não tomando café muito na viagem, dormi. Acordei tarde hoje, mas eu sou de Maceió, né? Conheço o Tássio, né? Esposo da Jussi, porque a gente fez mestrado junto lá na UFAL, né, há longo tempo aí. Também a gente faz parte do clube de corrida aí de Gigahertz, né, e também professores de computação, né, todo mundo se conhece aí. Então, aí eu ouvi, né, sobre esse assunto que você tinha falado, então eu fiz o doutorado em propriedade intelectual e fora isso é um assunto assim que está muito em alta, né, inclusive por causa dessa questão da digitalização, né? Muitas empresas eram aquelas empresas de esquina, de repente tiveram que ir para a internet, né? Inclusive tem casos, né, eu já verifiquei até na internet, que são coisas que antigamente era isolado, você tinha uma marca local e de repente quando você coloca na internet essa marca Já já existe. existe em outros locais, aí você começa a deixar aquela coisa local e colocar meio que global, né? Então, Isso. esses tipos de atritos aí. E já adiantando também, a gente vive também no momento que temos plataformas, né, como o próprio Canva, Tractor, que eles já oferecem tipos pré-definidos. Então, Sim, às vezes, a gente vê coisa muito parecida, mas na verdade é porque você usou o mesmo template. E isso. quando fala de texto também, existe quem o pessoal do mar tem o copy, né, o copywriting, que são Sim. aqueles formatos de texto que você consegue encaixar o seu conteúdo dentro. Então, tá uma coisa muito doida assim quando a gente fala de propriedade intelectual, porque quando é plágio, quando não é, ou não é plágio, aí, pelo amor de Deus, mas vale E muito a pena, eu acho. tem aquela coisa, né, que as pessoas dizem que na internet nada se copia, né? Não Nada se tem, cria, tudo nada se se cria, copia. tudo se copia. Tudo se copia, E exato. tem uma coisa da internet que é a sensação que é terra de ninguém, né? Que as Isso. pessoas não vão ver que eu estou protegida atrás de um perfil. É bem complicado, E porque na nunca verdade é o é contrário, né? diferente, né? As pessoas vão ver e vão até compartilhar. Você está aqui, de Exato. repente chega alguém, tua logomarca. Então, olha, parecido com o seu texto. Então Aham. acontece muito isso, né? Então, e outra, a gente tem que se cuidar com isso aí.
Tem coisas que foram feitas realmente para serem compartilhadas, né? Existem até aqueles bancos de imagem ou até Sim. esses sistemas, né? Esses serviços de templates que tem ali embaixo até as próprias imagens, né? Existe uma licença, tem lá, Creative Commons, tem licença que você pode compartilhar sem nenhum problema, mas tem outras que diz, você para poder compartilhar tem que dizer a fonte, né? Para você dizer Sim. o autor. Aham. Inclusive, eu uso até um site de banco de imagens que é o seguinte, né? O artista, ele tem imagens de graça para você utilizar, não precisa nem Sim. referenciar, mas tem imagens pagas. Aí, quando você vai baixar a imagem daquele artista, ele diz, ó, compre essas outras do mesmo artista. Então, tem Aham. essas opções, né? Sim. E uma coisa assim que eu tomo cuidado dos meus posts é isso, pegar imagens de bancos de imagem é, gratuito, né? Licença Que de é a graça. licença gratuita, e de tomar cuidado, por exemplo, com fotos. Eu quase nunca uso fotos. Quando eu uso foto, é de uma pessoa que eu pedi autorização, né? Exato. Eu não gosto, e aí tem uma coisa também que não é só de direitos autorais, que é uma coisa ética, minha mesmo, né? A psicologia tem lá no seu código de ética falando, eu não sou psicóloga ainda, mas já sigo, né? As Certo. recomendações do código de ética e é de ética profissional como um todo, assim, né? De não mostrar o rosto das minhas crianças. Quando a mamãe posta e me marca, aí e me permite repostar, eu reposto. Mas assim, eu tenho muito cuidado com isso. Às vezes aparece a vozinha, eu já fico meio assim. Mas já aconteceu de uma blogueira famosa aí, não sei quantos milhões de seguidores, e filmou o rostinho do bebê de um casal de amigos, mas o marido não era tão amigo assim, né? E ele disse: Olha, você vai ter que me pagar os direitos Direitos autorais da autorais imagem de da minha imagem. filha, porque você filmou no story 15 segundos e deu um reboliço danado. Né? Então, assim, eu tomo cuidado quanto a isso também. Não, mas esse cuidado tem que ser feito, né? Às vezes a gente acha essa questão do terra de ninguém. E outra, se você der uma olhada, os próprios perfis, né? As próprias empresas, né? Desde a época das antigas, né? O que acontece? Quando você posta, pode ser um conteúdo pesado, alguma coisa que fira, né? Não só a Uhum, questão de editorais, mas também pornográfico, desse tipo. A plataforma, ela pode tirar, né, de uhum, imediato, ou ela vai tirar mediante a questão de denúncias. Mas a sim, própria plataforma, YouTube, Instagram, né, esses outros aí, o que acontece? O que você posta, a culpa é do autor que está postando sim. ali, e não da plataforma. Então não adianta a gente chegar e querer É. dizer que é a plataforma, né? Uhum. Da Então última tem. vez que aconteceu, eu falei com a pessoa no privado e a pessoa não me respondeu. E, E aí, o que aconteceu? A primeira vez, a pessoa tinha me bloqueado, tinha me restringido, uma coisa assim. E da segunda vez, eu falei no direct, disse que era minha, que a arte era minha. Agradeci pelo bom gosto, né, de ter gostado do texto, de ter gostado da arte, mas você não pode, você poderia, se você tivesse me citado, estava tudo bem, né? Mas enfim. E eu fiquei impressionada porque da outra vez eu pedi para as pessoas denunciarem, porque a gente não estava sabendo meio que como fazer, né? E mas, da última vez, o Instagram foi assim, 2 minutos, ele gerou um protocolo, mandou no meu e-mail, tudo certinho. tá. Então, Instagram não é terra de ninguém, né? A gente está sendo monitorado. Eu fiz a denúncia para o Instagram. Gente, é muita coisa. Pede a imagem, pede a sua imagem original, pede link, pede tudo para provar que a pessoa está lhe copiando, que está ferindo, né, os direitos autorais. E eu fiquei impressionada porque foi 2 minutos, eu recebi o protocolo. Com mais ou menos 5 minutos, a pessoa me respondeu e tirou do ar. E aí, imediatamente, eu recebi o e-mail do Instagram. A pessoa já retirou do ar as postagens. Acredito que esteja resolvido. Qualquer coisa, entre em contato pelo canal tal. Me deu o protocolo de novo. Eu fiquei impressionada. Impressionada. Botando um pouco de lenha na fogueira nesse seu caso aí, né? É até interessante, pessoal. Já que está falando de marca, depois eu falo Sim, mais de sim, sim, propriedade sim. Bora, intelectual. bora, bora. O que Não acontece? No posso seu não. caso, a marca não era registrada, mas você já tinha utilizado. A primeira, Não é sim, isso? né? É isso, a Pronto. primeira.
Pronto, aí vamos imaginar o caso. Se essa pessoa, ela registra a marca. E aí, você usou, você não registrou. Como é que fica? Né? Cabe Aí, litígio. Entendeu? aí Cabe o meu, litígio. aí eu que estaria errada de usar a marca que ela registrou, né? Não, não. Porque cabe o seguinte, né? Quem já registrou marca, às vezes a gente tem que tomar maior cuidado. Eu mesmo tenho umas que eu não registro por questões que são muito parecidas, né? Você não pode registrar marcas. Inclusive, teve até um caso agora aí de duas grandes igrejas, né? Não vou nem Sim. citar nomes. E teve briga, basicamente, que eles queriam utilizar um pombo, né? A imagem do pombo que era muito parecido, e Jesus Cristo. Então, eles queriam usar esse tipo de marca. Então, não configurava a marca porque é um nome comum, né? Isso. Inclusive, as duas igrejas utilizam. Então, se registrasse marca, poderia tentar impedir alguma coisa de outras empresas, né? Empresas, ou pessoas, ou Uhum. igrejas utilizarem. E Então, foi nesse o que caso, é o seguinte, aconteceu. Foi o que aconteceu com comigo, você, porque era a marca, a gente tentou registrar e o registro foi negado duas vezes, né? A gente que era comum. recorreu, porque o nome era comum. O nome era consultório Exato. psicopedagógico e qualquer pessoa Ah, pode usar não tem consultório como. psicopedagógico, não tinha um Isso. nome, né? Eu estava mais irritada com o uso da logo, As enfim. características, né? As Isso, características de imagem. isso. Porque a marca, ela pode ser o seguinte, ela pode ser nominal, só um nome. A gente às vezes imagina a marca, deixa eu ver aqui, marca só com um desenho, né? Como a Isso. Coca-Cola. Mas não, a marca pode ser só um nome, você ter um nome, né? Pode ser um desenho ou pode ser um nome e um desenho. Chama Isso. mista. Você tem os Uhum. dois. Isso. Então, tanto faz. Agora, o que acontece? Você não pode registrar coisas que são comuns, né? Que não distinguam, ou seja, não vai diferenciar você dos outros, né? Então, Exatamente. tem essa questão. Então, Aí nesse não caso aí, por exemplo, conseguimos. você utilizar a marca, né? Você ter como comprovar isso aí via redes sociais, via papel timbrado, né? Via várias coisas. Você usou, ela não está registrada. Aí vem outra pessoa, por exemplo, e ela registra, né? Cabe lá quando ela fizer, né? Que é colocado na revista, nessa marca, e tem um tempo, um prazo para as pessoas contestarem. Então, você vende isso aí lá no INPI, né? Instituto Nacional de Propriedade Industrial, você pode chegar e contestar. Ó, Danilo tá aí embaixo, Danilo é do Sintec, da UF, se eu errar, eu vou levar bomba aí. Então, o que acontece? Então, você pode contestar. O que é que vai acontecer? Esse seu pedido de litígio, de contestação, né? Claro que é legal você ir com um advogado, alguma coisa assim, ou com um escritório jurídico, ou com um escritório especializado, às vezes, em marca. Às vezes a gente até diz, uma coisa simples, vou tentar fazer sem usar uma pessoa especializada. É o Isso. seguinte, é fácil pedir, entendeu? O problema é quando tem esses litígios, ou seja, uma pessoa chega e diz, essa marca, ela é muito parecida com a minha, essa marca, ela é semelhante à outra, né? E mostra lá e comprova. Então, esse tipo de coisa, você, por exemplo, mesmo usar, sem estar registrado, e vir outra pessoa lá na frente e venha a pedir o registro, olha só a conversa, não é já registrada, né? A Aham. pedir o registro, você pode contestar enquanto está lá o pedido do registro e isso vai prejudicar outra pessoa. Então vai abrir um processo e você e outra pessoa vão estar ali disputando para ver de quem é o menino, né? De quem Sim. é O o pai da DNA. criança. E no final pode até nenhum dos dois, né? Porque ser uma marca comum. Então acontece isso. Então, se vocês estão usando uma marca, né, marca comum, e vocês não registraram, é o correto, é bom registrar, né, mas vocês não registraram, mas venha uma pessoa pedir o registro, vocês podem entrar, né, com o processo. É legal Sim. não, é legal você ter a marca, você registrar logo, né? Até porque Uhum. é um investimento, né? A marca, a gente sabe hoje em dia essa questão do branding, que a marca ela vai distinguir você aí diante de um monte de outras pessoas, né? Tem Exatamente. isso. Inclusive, a gente criou uma marca, criou um nome, o nome foi realmente criado junto com a marca, a gente registrou e a gente ainda não usa a marca. Então, a gente já pensou em Fizeram 10 anos certo. na Deixa frente, guardadinho ali. E se alguém tá quiser, lá pode até guardado. comprar, né? A pessoa pode até comprar. Chegar, você passa os direitos, ela compra e usa a marca. Sem Isso. problemas. A gente pensou no nome, a gente pensou, né, em um projeto, que não é um projeto para agora, mas como estava tudo tão fechadinho na cabeça da gente, né, de que isso um dia vai acontecer, a gente disse, vamos registrar logo. E aí É, tá tudo certinho, a gente já, porque demora um pouquinho, né, para a demora. gente ter a licença e tudo mais. E E é como aí, eu falei, né? Demora o período normal, só que tem aquele período que ele vai deixar aberta a contestação. Se alguém entrar, tipo, contestando, pedindo litígio, aí demora mais ainda.
né? Uhum. E aí nesse ponto que eu falei, é interessante um advogado, um escritório jurídico, alguma pessoa que já trabalhe com marca para poder te auxiliar nisso aí. Aham. Então tem um Na tempo primeira, normal e tem um tempo um pouquinho mais, né? Já na entrou litígio primeira a tua? marca, Alguém já entrou? Tu já teve alguma que alguém entrou com litígio, contestando? não teve. Foi Ainda só a bem. questão do. Aí, Ainda bem. aí o ódio ia ser maior. A gente fez, né? A gente, na agonia da primeira marca, eu acho que foi em 2018, 2017, por aí, não lembro exatamente. É, na agonia, a gente fez sozinho. E aí tem todo aquele tempo e tudo mais. E aí, Volta, vai. né, foi negado. Aí a gente recorreu sozinho também. Eu não lembro exatamente se a gente já recorreu com advogado e depois a gente entrou em contato com É um mais caro escritório. depois. Um Quando você escritório. entra sozinho e pede para advogado ajeitar depois. Aí sempre dá merda. É, e aí a gente foi atrás de escritório de advocacia. Na verdade, os escritórios ficam rondando o site, né, para ver quem é que está sem advogado, Ué, quem é que. tá falando aí, ó. Ó, Cadê? o próprio NPI rejeitou, aí teve que Foi. recorrer. Mas assim, aí foi sozinho, só perdeu dinheiro, depois foi com advogado e conseguiu. Mas é basicamente isso, né? Não, ainda não passou com o advogado, Não porque era passou. marca comum. Porque era marca Ixi, comum. era esse do consultório. Aí a gente largou de mão da marca. Cria Toda outra. vez que eu via alguém usando, eu tinha ódio. Pedi para tirar o site do ar. Não Olha aqui, fiz. ó. Só, Não, só atrapalhando aqui. Deixa eu virar. Enquanto você tá falando aí. tira. Vamos hoje aqui de café. Ó, o aroma: melaço de cana, Maçã maçã verde. verde e mel aqui, ó. Um equilíbriozinho. Isso aqui, café do feito a grão. Olha aqui, 100% arábica em grão. Enquanto vocês estão Chiquérrimo. falando aí, eu vou fazer aqui. Hoje eu fui mais chique um pouquinho só. E botei e fiz um café da Starbucks. Mas de Olha aí, resto, ó. Tá de certo. resto é Três Corações, Santa Clara. É um maratá que não desce mais. Rapaz, olha você falando as marcas aí, ó. Rapaz! Não. Corta Olha, na olha, olha edição. eu errado. Aproveitando, já que você está falando de marca, né? Olha só, o pessoal que, por exemplo, gosta de Maratá, né? Três Corações, existem cafés bons dessas marcas, né? Não é aquele café comum. Se você der uma olhada, tem 100% arábica, tem os cafés que são de indicação de local, então você consegue, em grãos, você consegue comprar cafés bons, né? Com essas marcas. É só você olhar o tipo do Sim. café, né? Se é um café mais comum, eu até falo, não é café ruim, café bom, né? Aquela coisa, é café para o público. Então tem o café geral, que é esse café comum, tradicional, que a gente utiliza, e tem esses cafés tipo esse aqui, né? Que você dá uma olhada, ele é do início até o fim, né? A torra todo é monitorado, ou seja, o cara que plantou ali, ele planta, ele arranca a cerejinha, só que tá madura, ele faz todo um processo artesanal. A pessoa que moeu ele, que torrou ele, também todo artesanal, teve o maior cuidado de deixar essas notas, foi provado, controle de qualidade. Então coloca aqui, inclusive na hora de preparar, a gente tem que preparar com todo cuidado também, né, para manter esse carinho. O contrário dos outros, né, do tradicional, que a pessoa chega ali, é uma máquina que corta tudo, inclusive não tem só café, mas tem café, o verdinho, ele mais amargo, ele mais maduro, a cerejinha estourada, né, ele pega com folhas também, restos até de lavas que pode ter, corta tudo, aí pega, moe e torra na torra máxima e pronto, para esconder as Ai. imperfeições. É isso que a gente toma tradicionalmente aí todo dia, Uhum. né, então... É um processo, né? Você vai devagarzinho até Sim. chegar no mais premiado. Pois é, eu cometo crime todo dia, que eu faço na cafeteria. Rapaz, assim, né? Até em cápsula, né? Tem umas cápsulas também que são É, cafés dentro das cápsulas, sem isso. problema. Ó, Mara perguntou onde registra a marca. Então, cadê? Tá aí? Qual foi a pergunta dela? Onde faz o registro da marca? Então, olha só, o mais indicado, né, que inclusive até vocês já passaram, é vocês procurarem, pode ser um advogado, não é qualquer advogado, é advogado que tenha conhecimento. Pode Uhum. ser um escritório, né, existem vários aí na internet, escritórios para registro de marca. Vocês vão pagar um pouquinho a mais,
certo? Mas você vai ter um acompanhamento desse profissional. Aí, como eu falei, se você quiser fazer sozinho, você entra no site do INPI, inclusive tem todo um manual explicando como é que você deve registrar a marca. Então, se for uma marca simples, assim, que não vai ter nenhum problema, você consegue escrever, porque você vai fazer, é como se fosse um processo, né? Você vai explicar o porquê da marca. Outra coisa, você vai dizer qual é a área da marca, o tipo, se é uma marca só de letras, né? Se é uma marca mista, se é uma marca só com símbolos visuais, né? Só com imagens, tipo o Nike da vida, que é só aquele risquinho, né? É só um risco, mas ali significa todo o nome. Tem outras que é só escrito e outras que são os dois. Então, você pode fazer, né, isso aí diretamente, sem nenhum problema, mas caso tenha esses problemas do próprio NPI, né, de contestar, às vezes você precisa fazer uma peça, vai precisar de um profissional que tenha o conhecimento já de escrever, né, de saber quais são os problemas, o trâmite. Então, assim, eu particularmente indico, né, procure um profissional, né, a depender aí. Ou então, pronto, ou então tem o seguinte, se você não pode pagar um profissional, o próprio Sebrae do estado de vocês aí, ele pode auxiliar vocês com isso, né? Aqui o Sebrae, ele auxilia muito. O micro e pequeno, né? O empresário lá, o MEI. Você quer Sim. criar uma marca, você realmente, é um investimento, né? Como eu falei, é um investimento. Então, às vezes, você, para iniciar o negócio, você faz a opção. Ou eu registro a marca, ou então eu boto meu negócio para rodar. Então, vai perto do Sebrae. Ele tem ali formas de, eu acho que tem consultores, né? Tudo mais, tem como facilitar e até essa indicação, estrategicamente. Será que eu posso começar sem registrar minha marca e depois tocar para frente? Eu sou realista, né? Eu não sou aquele cara que viaja. Então, a realidade é essa. Tudo vai depender do teu negócio, né? Você tem um dinheiro ali escasso que você vai ter que colocar para frente. Então, você vai ter, bicho, coloca teu negócio e depois você pensa na marca, É. né? Isso tem. Falando também na marca, né? E pensando, se você tem uma marca, se você já tem um desenho, uma marca mista, enfim, eu acho interessante registrar e depois, principalmente dos aperreios dos ódios. O ruim é o ódio, gente. O negócio assim, né? Porque o negócio é complicado. Mas assim, às vezes É a gente verdade. pensa, né, que o Otávio sempre recomenda que comprar o domínio. Que é bem Sim, a interessante. gente nem falou disso, mas tem a questão do domínio também, né? Que para você ter o seu Não, lugarzinho ali no site, no Brasil principalmente. deixa eu contar uma fofoca. Ele chega nos Conte aí. lugares, aí olha assim pra marca, aí diz assim: Você já registrou essa marca? Eu falo sempre, Aí às a vezes. pessoa diz. Aí fica meio sem saber, né? Porque muitos empresários não sabem assim, né? Tem gente que, como você falou, vai tocando o negócio e muitas vezes não entende nem das coisas que tem que entender mesmo, né? Das burocracias. Imagina uma coisa tão pequenininha que é marca, assim. Pequenininha na visão do Não, empresário, né? Isso, E e aí, acontece muito. E acontece muito essa questão, né? Do empresário ele não ter o dinheiro do investimento. Né? exatamente. O dinheiro que ele tem ali, ele está gastando para botar o negócio dele para frente. Aí, Às nesse caso aí, vezes, não é nem a questão também do dinheiro, é do conhecimento em si, de não saber que sim, existe, que precisa registrar, né? E aí ele chega assim, você já registrou a marca? Aí a pessoa diz, não. Aí ele, mas você já comprou o domínio do site? Aí a pessoa, né? não tô pensando em ir pra internet. Aí ele vai lá e diz, Não pode mais, hoje em dia, né? tá disponível. Se eu fosse você, eu comprava. Vai que alguém compra. É, E aí fica botando paranoia na cabeça dos empresários até ele chega. É uma você está acertando o empresário. Aí, assim, às vezes o empresário, né? Se você tem um desenho, lógico que você vai tocar seu negócio. Mas a gente pensa, poxa, eu tô tão pequenininho, ninguém vai nem me notar, né? E aí, de repente, você vai ficando grande e depois dá um auê danado, porque o negócio, você tem uma marca que já uma pessoa já estava usando, uma marca que já é registrada, né? É bom sempre Uma coisa que eu pensar. indico, uma coisa que eu indico pro pessoal, até que está começando agora, ou até que já entende mesmo, assista aquele filme, eu acho que tem até na Netflix, que é o Fome de Poder, né, que é The Founder, em inglês, que mostra como é que foi feita a questão da franquia do McDonald's. Uhum. Aí você vê que esse poder da marca é tão forte que McDonald's era o sobrenome dos caras lá, os irmãos, que fizeram a sanduíche, né, o local lá.
Só que como ele tinha direito da marca, ele proibiu, né, dos irmãos lá utilizarem o nome McDonald's ou McDonald ou qualquer coisa que lembrasse. Ou seja, a marca é tão forte que é o nome deles, eles não podiam utilizar. A pessoa que tinha o direito da marca, ele usa até hoje, né, inclusive, entendeu? Exatamente. Então, para você pensar, é pequenininho, cara, assista o filme, aí você vai entender o como é poderoso um registro de marca, né? Nesse Sim. esse sentido aí. Você vai entender realmente, então tenho que investir muito na minha marca, né? E fora que vai ser o seu diferencial. Estrategicamente, existe um monte de produtos iguais. Essa questão de você ter uma marca é o que vai diferenciar dos outros. Né? Uhum. Aquela é uma Brastemp, não é uma Sim. lavanderia, não é uma geladeira. Inclusive virou até bordão, né? Porque a Brastemp Exato. fez o branding de qualidade, que é um Em produto cima que disso aí. dura. Que aí, quando a gente vai falar de alguma coisa assim, né? O ditado é, não é uma A Brastemp, Brastemp. mas, né? Ai, ai, ai. Deixa eu dizer Olha uma aqui, coisa. aproveitando. Pausazinha aí, rapidão. Olha aqui, ó. Café em grãos, olha Gente, esse só. homem é muito chique. Eu tenho até Sim, vergonha. lembrando aqui, né? Aproveitando aí, isso aqui é uma balança, né? É uma balança. Ela tem o diferencial dela, né? É que ela tem, além do peso aqui, ela tem o tempo também. Só que vocês podem usar aqueles de nutricionista mesmo, né? Que tá em torno de R$ 30, 25, ou no China até 15 você consegue encontrar, né? Funciona bem. A ideia aqui é só você pesar, né? Ou seja, para você poder ter um café de qualidade, você repetir o gosto, né? Os sabores, o que é que você tem que fazer? Você tem que procurar fazer a mesma proporção. Às vezes a gente joga de qualquer jeito, né? Já existe, inclusive, até algumas colheres dosadoras. Aqui eu gosto de usar a proporção de 10 para 100. Ou seja, a cada 10 gramas de café aqui, eu vou usar 100 ml de água. Então tem essa proporção aí. Beleza, vou moer aqui enquanto você está falando. Pronto. Voltando. O cabo é chique, viu, minha gente? Olha, se você vier me visitar, você traga todos os seus negócios. Não, trago Porque todos os senão aparatos aqui. você não Inclusive, vai ó, tomar café. Inclusive, já que você está falando de marca, olha só, tá vendo isso aqui? Bialete. É que tá longe aqui a minha. A Bialete, na verdade, o filho do rapaz lá, do Alfonso, né? Foi que criou aquela cafeteira que a gente chama de moca italiana, ou a italianinha. Aquela toda, chama cafeteira italiana, moca italiana. Então, na verdade, a patente original, né, é desse rapaz aqui, Alfonso Bialetti. Aí o filho dele pegou e criou a empresa Bialetti. Inclusive, esse bonequinho aqui da marca é inspirado nele, levantando a mão e o nome Bialetti. Isso é uma marca Aí já é mista, né, Gilton? uma marca mista, deixa eu voltar aqui, isso mesmo, marca mista. Porque você tem o nome, né? Aqui já tá meio que desgastado, né? Tanto utilizar, mas aqui tem o nome Bialetti e tem um bonequinho aqui levantando a mão. Aí marca mista porque você pode usar essa composição aqui dos dois. Inclusive, né, existe outra coisa também. Quando você faz uma marca, é interessante também, a gente pode usar esses aplicativos, né? Mas se você puder investir com um profissional que faça, ele vai fazer aquela característica da marca, né? Um manual. Então você vai saber, marca com fundo escuro, com fundo branco, a marca na horizontal, na vertical. Então você tem todo um manual dizendo como é que aquela marca ela pode ser usada. Então isso Sim. também ajuda. Né? Se você tiver uma pessoa plagiando, você vai chegar, não, ó, eu tenho um manual, tem um profissional que assinou ali, né? Tá no portfólio desse profissional, você comprou, a marca é sua. Só que Sim, é aquela questão de autor, só que a autoria é desse profissional. Então ele vai usar no portfólio dele e você vai ser o dono da marca, entendeu? exatamente. Então tem todo um manualzinho, é um livrinho mesmo, que ele explica todas as formas de você utilizar. Por exemplo, aqui, como ela é mista, então se tiver no manual eu posso usar só o bonequinho, né, e já caracterizar só o nome, ou Uhum. então só uma letra, só o nome na horizontal, vertical, o que for, né? Então, tudo isso. Né, É, ajuda muito, né? quando eu fui fazer a minha marca nova, né? Não é aquela que tá em segredo, a marca que eu Aham. uso mesmo, foi muito interessante, assim, porque eu passei as referências para design e eu disse, olha, eu quero que remeta a isso, eu quero que tenha formas dessa maneira, eu quero que o cérebro esteja nessa posição. E aí ela desenhou realmente o cérebro, né? O cérebro é uma coisa comum, mas o jeito que ele foi pensado, Cor, cor que você colocou, né? O formato, tudo mais. isso, o jeito que ele foi pensado para aquilo, né?
make, eu não quero um cereja rústico de adulto, eu quero um negócio que remeta, que eu possa usar com adolescente, com criança. E aí foi bem interessante esse processo, sabe? E foi uma surpresa boa quando ela me apresentou a marca, porque eu me apaixonei de primeira, assim, não teve nenhum ajuste para fazer, porque eu disse tudo tão detalhadozinho do que eu queria, que ela, assim, foi fantástico, porque ela leu o que eu queria, e aí a gente foi olhar se tinha alguma coisa parecida na internet para poder fazer algum ajuste, não tinha. E realmente ela diz: olha, você pode usar dessa maneira, dessa maneira. Né? Eu tinha passado as cores que eu queria usar, e aí ela colocou também Fundo no branco, portfólio. fundo escuro, né? Fundo claro, fundo Isso. escuro, tal. Diz tudo isso aí. É bem interessante. Deixa eu ler aqui um comentário que eu achei bem engraçado. E aí? Enquanto tá lendo, vou buscar água quente. Camila colocou aqui: eu não vou nem mostrar o meu café. Rapaz, mostra aí, igual eu falei. Não existe café ruim, né? O café é de acordo com o público. Então, existe aquele café tradicional, né? E existe também esse café. Eu até falo isso, vocês podem olhar, às vezes eu estou postando, chego num posto de gasolina, por exemplo, né? Que não é nem café com açúcar, é açúcar com café, porque é de doce. Mas eu tô na estrada, fazer o quê? Vamos tomar o café e dizer, bicho, é maravilhoso esse café aqui, sem condições. Então, não tem essa, não. Tem uma psicóloga que eu sigo que ela é louca em café também. E ela Olha diz lá. ó, lindo. Outra coisa, pessoal, eu queria muito que vocês agora pudessem sentir o aroma que é o café. Aquela questão do café moído na hora, né? Quando você moe na hora, o grão, ele libera cheiros, né? Aromas. São as essências. Então, o rapaz aqui, basicamente a sala todinha fica com aquele cheiro, né? Então, se vocês puderem, façam o café moído na hora. Isso aqui é um elétrico, mas vocês podem usar aquele manual mesmo, né? Se for de pouco. Pronto, voltando. Aí tem uma psicóloga que ela diz assim, que café até ruim é bom. Você precisa, a gente viciado já. Fazer A o quê? gente não vive sem, a gente toma de qualquer jeito. Com Olha, certeza. o meu é café Viana com leite em pó, só fazendo inveja. Tá bom, olha aí, ó. Tá vendo? Deixa eu aproveitar que a gente já deu a pausa. Olha só, eu vou fazer aqui na V60, né? E essa parece muito aquela melita, né, que a gente tem em casa. Qual a Sim. diferença? A diferença, pronto, patente, né? Já tá falando aí falou de marca, aproveitando a questão da patente. Olha só, isso aqui é um filtro para o porta-filtro para um filtro de papel, certo? Sim. Essa aqui se chama Ario, né? Aí chama V60, só que o fabricante é Ario aqui, ó. Ario. V60 porque ela tem esse formato V, né, e 60 graus. Então, o que que ela tem de característica? Pode ser de plástico, de outras coisas, mas ela tem essas ranhuras aqui dentro, ó, como é. E aqui, esse buraco aqui, né, ele é um pouco maior. Também, o papelzinho dela é um pouco diferente, né? Já o que a gente está acostumado é isso aqui, chama de melita. Isso aqui tem em todo supermercado, né, que é o mais comum. Se você der uma olhada, não é plágio, não, ou é uma quebra de patente? Não, porque é diferente. Ó. As ranhuras são diferentes. Não sei se dá para ver aí. Inclusive, o buraquinho é diferente. Porque o que vai acontecer? Nessa daqui, o café vai ficar mais tempo aqui dentro, em contato com a água, e vai sair gotejando, né? Enquanto que aqui não, ele vai ter uma oxigenação maior e, consequentemente, vai sair o quê? Mais doce e mais saboroso, menos amargo. Então, por isso eu gosto muito da V60, é bem versátil, limpo também. E você pode fazer diretamente na xícara. Coloca a xícara aqui. Deixa eu fazer aqui. Eu ter usado minha xícara, porque eu tô... Vacilou, tá vendo? Perdeu, é. Deixa eu dizer aqui a dica, aproveitando já que a gente tá aqui. Olha só, vocês vão fazer café em casa. Primeiro, né? O café aqui, eu não deixei a água ferver. Duas coisas para vocês fazerem em casa. Ou vocês deixam a água ferver e esperam um minutinho, ou vocês, quando eu começar a subir aquele vaporzinho, vocês param, né? Ou seja, e se tiver termômetro, é 90 graus. Porque a água em 100 graus, ela vai queimar aquele pó de café. Né? E isso vai prejudicar. Outra dica simples é essa daqui, ó. Eu coloquei aqui a caneca, né? Coloquei o filtro e o porta-filtro. Olha só o que eu vou fazer. Olha lá. O que é que eu estou fazendo aqui? Diga aí, Ju.
que ninguém faz, mas isso aqui faz um diferencial danado. Eu não sei o nome específico, mas eu E aí, sei que é para tirar algumas toxinas, algumas impurezas do papel. exato. Isso. O papel, ele é celulose, né? Então ele tem aquele gostinho. Então o correto é você, antes de utilizar, você escalda ele. Né? A gente Uhum. passa aqui um pouco para poder tirar essas impurezas e o gosto mesmo. E além disso, o que é que vai acontecer? Principalmente quem usa xícara, por exemplo, de vidro, né? Eu vou aquecer a minha xícara aqui. Então o café vai permanecer com aquele sabor porque ele não vai cair em cima de uma xícara fria. Entendeu? Interessante. Aí detalhe, jogue fora, viu? Essa água aqui a gente descarta. Aí agora sim a gente coloca aqui e coloca, inclusive eu vou colocar com a balança. Rapidão. Opa. Aqui, ó. Colocar a balança para poder medir aqui a proporção. Deixa eu resetar. Foi, pronto. Aí aqui eu vou colocar o pó. Mesma coisa, quem for fazer com melita, né? Mesmo jeito, né? Coloca... Uhum. Aí, eu não tenho uma balança, o que é que eu faço? Tenta usar uma colher dosadora, né? Já tem. Hoje em dia já existem as colheres dosadoras aí sem problemas. Rapaz, o cheiro é maravilhoso aqui, viu? Pois é, tem gente aqui Morro nos de inveja comentários aí. dizendo, ó, Alessandra, tô sentindo daqui. Rapaz, tá forte, hein? Olha só aqui, ó. Eu deixei aproximadamente 20 gramas, ó. Aqui o vento bate, mas 20 gramas. O que é que eu vou fazer? 200 ml de água. Então, reseto aqui. Eu gosto também de fazer o seguinte, olha só o tempo. Ó. Liguei o tempo. Outra coisa que é interessante vocês fazerem em casa. Tá aqui o café, ó. Eu coloco um pouquinho de água quente e espero 30 segundos. Por quê? Para fazer, igual quem faz cuscuz, né? Para umedecer o pó. Aí eu espero aqui 30 segundos primeiro, para então eu começar a colocar o resto da água. Façam isso na melita de vocês, vai melhorar muito o sabor do café. Não é preciso você ter um café tão bom ou um filtro desse aqui V60, né? O melita que vocês têm já, Já olha lá, resolve. 30 segundos aproximadamente, ó, foi 51, né, ml de água, pronto, agora eu vou colocar o resto. Até chegar a 200. Outra coisa, o café feito na hora, ele tem essa espuminha aqui, ó, que estoura, que a gente chama de blooming. Por que aconteceu isso? Porque como ele foi moído na hora, ele está liberando ainda aqueles gases, né, de dentro do grão do café. Que Sim. quanto mais você torra, menos gases ele tem. Outra coisa que eu deixei aqui, eu deixei também um pouco mais grosso do que o convencional. Eu deixei mais grosso de propósito para tentar extrair um sabor diferente do café. Mas aqui eu posso, como é moído, né? Eu posso colocar o grão mais fino ou mais grosso. Olha É, aqui, a passou Alessandra até um está pouquinho. perguntando qual você indica de café de mercado. Rapaz, eu gosto daquele da Três Corações, o Rituais, porque você consegue ter uma diferenciação muito boa. Né? E tem lá Etiópia, não sei o quê, né? Mongiana Paulista. Então você vê lá, Rituais da Três Corações, e o valor vai em torno de 8 a 13 reais, a Uhum. depender do local. Se você, como eu falei, se você puder pegar o em grãos e moer na hora, é a melhor coisa que você faz, porque depois de 48 horas, o pó ele começa a perder essas essências, né? Mas Uhum. se não, você pega o moído mesmo, né? Ou seja, é um processo. Vai devagarzinho, com o tempo você vai começando a melhorar. Pronto, Uhum. outra coisa que é interessante, eu não gosto de deixar de passar de 3 minutos aqui, porque enquanto mais tempo fica aqui em cima, a água com café vai ficando mais amargo, né? Adstringente. Então, mesmo tendo aqui, ó, ainda tá pingando, eu gosto de tirar, ó, tá 2 e pouco, eu gosto de tirar para poder experimentar. Olha só que coisa linda, o café. Chorem aí, tirar Pois aqui, é, eu na né? maquininha. Outra coisa legal é que não dá para ver que não é transparente. O café especial, ele não é escuro. Ele vai ser ou marrom, ou então ele vai ter aquela aparência de rubi, né? Porque justamente como o grão não é moído 100%, não é moído torra máxima, aí ele tem essa diferença. E fora o É. aroma que é bem E isso uma aí. coisa que eu aprendi depois que eu parei de tomar café adoçado é de olhar essa questão da torra, né? Que a torra média ou torra baixa, o café vai ficar menos amargo, né? Isso mesmo. Muito bom, viu? Dedico a vocês aí, ó. Outra E coisa, né? A gente às café vezes com tem psico. isso. Ó, A gente tá tem às vezes tomando aquele costume dica. olha aí, ó. Evelyn, depois eu dou as dicas de onde comprar. Ó, a Tássia já colocou aí os nomes.
Olha aí, tá vendo? Tássia é meu host. Pronto. Agora aguento falar mais, né? Tássio me conhece. Se eu não tomar café, eu chego a fico todo triste. Pois é, E aí, bora lá? O bora. que é que É, falta? tem uma questão sobre a lei de direitos autorais, né? Sim, Que aí foi então, uma eu das tenho perguntas da caixinha. Se existe lei e quais são as penalidades para quem boa. infringe? Então, tem até um slide. Eu vou até simplificar, né? Depois dessa live, eu vou fazer um resumo e vou colocar lá no link da bio, né? Que eu fiz Perfeito. uma apresentação que eu mostro. É o seguinte: primeiro, antes da gente pensar nas leis, deixa eu dizer para vocês aqui quais são os três grandes tipos de propriedade intelectual. Porque o que aconteceu? A gente falou de marca, eu já vim falando de café, né? Mas o que é isso de propriedade intelectual? Né? Se vocês forem olhar aqui no Brasil, tem o INPI, que é o Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Né? Cuidado não errar aí, a gente que é da área. Então, ele trata exatamente dessa questão da parte industrial da propriedade intelectual. Porque existem outras partes, como as músicas, né, que são direitos autorais, que não são tratados no INPI, né, e sim Sim. tem seus órgãos específicos. Né? Também estão de plantas, cultivares, né, que existem outros órgãos. Então, uma definição bem legal, né, que eu gosto de usar até de forma didática para os alunos, é que a propriedade intelectual é tudo aquilo que sai da cabeça do ser humano. Né? Existe aquela questão da criatividade, né? A Uhum. criatividade é a atividade do ser humano criar. Inclusive, tem um artigo agora aqui na minha área de trabalho, que assim que tiver um tempo eu vou ler, que existe uma máquina, uma inteligência artificial, que conseguiu criar uma obra de arte. Então, eu acho que daqui a um certo tempo, né, essa definição vai quebrar, que não vai ser só o ser humano que vai conseguir criar. Eu acho que as Sim. máquinas vão conseguir criar também e registrar, né, Uhum. propriedade intelectual. Mas até então, o ser humano tira da nossa cabeça, né, as coisas e a gente cria alguma coisa. Pronto, olha aqui. Né, você cria as coisas. Então, isso é a criatividade. Agora, o que acontece? Quando eu crio alguma coisa, isso aqui, criei, isso aqui é chamado de invenção. O que é invenção? Professor Pardal, né? Não sei se quem lembra aí, denunciando a idade, ou então o MacGyver. Você cria uma coisa para resolver um problema, né? Você tem um problema em casa, né? Uma escola de mesa. Eu resolvi aquele problema, então eu fiz uma invenção. Agora, quando essa invenção eu posso difundir na minha sociedade, ou seja, colocar na minha cidade, colocar em outro país, e isso vai resolver o problema de outras pessoas, essa invenção se torna uma inovação. Por exemplo, aqui, nessa Bialete, essa Melita, alguém inventou. Beleza. Então alguém fez o quê? Uma patente para poder difundir comercialmente e poder se Uhum. transformar numa inovação. Então essa é a diferença, né? Eu tenho a criatividade, a atividade da cabeça do ser humano de criar. Eu crio uma invenção e essa invenção eu posso transformar em uma inovação. Aí é nesse ponto aí da inovação que entra a propriedade intelectual, que é exatamente eu ter propriedade sobre essa minha invenção para que ela possa chegar no mercado, né, ou inovar. Eu falo muito Uhum. aqui questão de mercado, mas às vezes não é nem a questão de você ganhar dinheiro com isso, às vezes é sua notoriedade. A questão Sim. do software livre, né? Tássio conhece muito, acho que você também deve conhecer um pouco software livre, que é aquele software que você usa, mas você não paga nada. Existe a propriedade intelectual que vai dizer que aquele software foi criado por um grupo de pessoas e não por mim. Chegar e eu criei o Linux. Não, claro que vai ter o criador dele. Entendeu? Sim. Então é esse ponto aí que tem a questão da propriedade intelectual. E a propriedade intelectual, como é que ela é tratada? De acordo com as leis em vários países. Existem os tratados, né, os acordos, mas cada país basicamente vai ter a sua diferenciação. Certo? Então, quando a gente fala de propriedade intelectual, tem esses três grandes tipos. Direito autoral, que a gente já começou a conversar aqui, Sim. né? Propriedade industrial, que aí entra essa questão de patente, de marca e tudo mais, e a questão de proteção sui generis, que é o quê? Aquela questão de cultivares. O pessoal consegue criar novas mudas, né, de plantas, e essas novas mudas de plantas geneticamente ou não modificadas, né, pode ser por cruzamento, é uma nova planta. Uhum. Então você pode registrar isso aí. Então a gente tem aqui, ó, direito de autor, né, direito autoral. O que é direito de autor? A música. O cara cria uma música, aí ele de repente registra aquilo ali, um poema, né, um livro, um artigo científico, Uhum. né, um software tá aí, professor dando aula, software não existe patente no Brasil. Você faz o quê? Um registro de software. Então é direito de autor. E outra coisa também que é interessante, direito conexo. Né? O que é o direito conexo? DJ Alok.
DJ Alok, ele cria música sim ou não, Jússi? Rapaz, eu tô aqui, eu tô errando até no café. Você me perguntando E um aí, monte. o que é que você acha? Rapaz, me ajudem aí, cadê? Coloquem. Eita, Gilton caiu. Coloquem aí no chat se vocês acham que ele tem o direito, se ele cria música ou não. Acho que não, né? Cadê? Chegou, Voltou. chegou. Pronto. Então, o DJ Alok, ele faz um negócio chamado direito conexo. Porque ele pega a música, né, que já existe, ele faz aquela mixagem dele e ele cria uma nova música. Então, isso é o quê? É um direito autoral conexo, que pode existir muito, né? Você pegar uma coisa já existente e colocar a sua pegada ali. Então, a partir de então, é criada uma nova autoria, né? Só que aquela autoria é baseada naquela outra. Entendeu? Então, pode ser desse tipo. Aí tem os Entendi. programas de computadores, né, que são os software, a marca, que marca exatamente isso, essa questão de você ter um signo, né, uma identificação única, que diferencia você. A patente, que a patente é quando você cria uma forma nova, a gente cria uma patente, e existe também o chamado desenho industrial, que é eu posso ter uma patente, mas modificar na hora do desenho. Acontece muito com sapatos, com roupas, né? Sim. Você ter uma coisa feita, mas a indústria modificar aquele desenho. Né? O pessoal que trabalha também com Arduino, essas coisas, você tem várias coisas que faz a mesma, uma televisão faz a mesma coisa tudinho, só que existe um desenho, um design, né, totalmente diferente. E tem outro legal também trazer para vocês, de propriedade industrial, indicação geográfica. Né? Aquela pergunta, olha lá, Danilo, só reforçando o que você falou, Gilton, sobre o fato de criação do intelecto humano. Recentemente foi concedida uma patente para. Foi o que eu falei. Todo mundo está falando disso. A inteligência artificial ela tem uma patente. Então tá um reboliço muito massa. Tá aqui o artigo, né? O pessoal falando. Então, até então é o intelecto humano, só que não vai ser mais, Não né? Já vai tá ser caindo mais. aí. O Aí bom é que você tá a na gente vai alta aí, estar né? Já sabendo. concorrendo Com máquinas. com máquina. A gente não aproveitou, né? O momento, agora as máquinas vão começar a criar as coisas. Obrigado, É, Danilo, aí, realmente tem essa questão. Aí, reforçando também uma coisa bem legal, já falando de café, indicação geográfica. Né? Você já tomou champanhe com Tássio? Sim ou não? Ou então, quem já tomou não, champanhe aí? não, Olha aí, só tomei espumante. tá esperta, tá esperta. Inclusive, Exatamente. Aquilo, amo. aquilo que a gente toma geralmente, né, em festa são os espumantes. O que é champanhe? A champanhe é uma indicação geográfica, ou seja, é a propriedade intelectual, colocando que o espumante que é produzido naquela região de Champagne na França é uma champanhe, ela tem um nome diferente. Mesma coisa os cafés, né? Tem cafés que tem esse nome aí, essa diferenciação. Então, tudo isso aí que eu estou falando para vocês aí de forma bem rápida, porque cada uma dessa aí é uma live diferente, né? Né? São considerados propriedades intelectuais. Ao que acontece, cada uma dessas daí, elas têm as suas leis aqui no Brasil. Inclusive, vou até pegar aqui a lei de direito de autor para ver ela. Cadê? É a lei 9610. Essa lei, quem quiser procurar aí, é a lei que trata exatamente dos direitos autorais, né, e suas providências. Aí dentro dela vai ter regulamentando, né, tudo a respeito de direito de autor, que é essa questão. Deixa eu ver aqui quais são os prazos, né, que foi a pergunta dela, não foi? Quais são as punições? Isso, deixa eu ver aqui. É porque vai ter muita variante aqui a respeito de música, né, tudo Sim, mais. sim. Inclusive, quando a gente fala de plágio, o que é o plágio? É quando a gente fere a lei do direito de autor. É eu estou me apropriando indevidamente de algo, né, que está protegido pelo direito de autor. Né? Ou Sim. seja, quando eu pego uma patente, né, eu estou ferindo aí, no caso, a lei de propriedade industrial e não a lei de direito de autor. Deixa eu Uhum. pegar aqui a pena. A gente vê na internet, né, no Instagram principalmente, com todo mundo querendo criar conteúdo. E essa criação, às vezes é uma cópia, às vezes é uma inspiração, às vezes é o plágio mesmo, né? E aí, uma pergunta da caixinha era a diferenciação entre inspiração, cópia e plágio.
Pronto. Inspiração é o seguinte: quando você faz uma inspiração, inclusive, você pode até deixar bem claro. Isso aqui foi inspirado naquilo. Você não vai esconder. Você está deixando bem claro que você se inspirou naquela música. Sim, Música ou o que for. Certo? Cópia descaradamente é quando você bota igual. E o plágio é quando você copia, só que você tenta modificar para que não pareça. Existe uma sim. música de Rod Stewart, vou até colocar para vocês aí. Deixa eu ver qual é o nome da música. Que o cara copiou, é um americano, copiou, não sei se é em inglês, né? Ou é americano, ele copiou a música Taj Mahal do Jorge Benjor. Então não é uma cópia, porque ele não está cantando em português, né? Ele colocou em outro ritmo, um ritmo de rock, colocou na linguagem dele, na letra dele, só que se você for dar uma olhada na melodia, é exatamente igual. Então isso é um plágio. Então inspiração é o quê? Eu me inspirei, eu estou fazendo uma adaptação e eu vou deixar bem claro até embaixo, pronto, em TCC, adaptado de Aham. tal, né? Inspirado em, você deixa, baseado em, você deixa a referência, porque você não Aham. quer ocultar, você quer deixar bem claro que você fez aquilo ali. Cópia, igual, Ctrl+C, Ctrl+V. Plágio, eu copio e tento mascarar para dizer que não é, mas no final, se você for um Aham. especialista for dar uma olhada, ele vai dizer que sim, né? É uma cópia. Sim, pela lei Inclusive, aqui, né, Gilton, quando a gente se pode falar. inspira em alguém, se a pessoa te inspirou, se você gostou do conteúdo da pessoa, do texto, da imagem, sei lá, não custa nada dizer que foi, até para a pessoa se sentir, né? Olha que legal, você se inspirou. Eu tenho, acho que semana passada eu tenho um post lá, pode não, que é falando sobre a importância do não e tudo mais, que eu achei bem importante. Eu salvei esse post em 2016 de uma psicóloga que é uma inspiração, né? E eu fiz questão de dizer foi inspirado no texto da Manuela, deixei o arroba dela, porque eu acho importante a pessoa dizer, poxa, é um texto de tanto tempo que eu escrevi que despretensiosamente ou com intenção, mas que chegou até uma pessoa que gostou, né? Eu escrevi o meu texto, mas eu coloquei lá, inspirado na fulana, porque é uma forma da gente homenagear também o autor, né? A produção de conteúdo, principalmente aqui no Instagram, o Instagram virou uma vitrine dos nossos serviços, né? Mas quando a gente copia, quando a gente furta a obra de alguém, né? A gente está dizendo também quem a gente é e o profissional que a gente é. Então, se a pessoa vê inspirado de fulano, você viu que você não quis enganar quem está te assistindo, né? Tem até aquela frase, né? Eu só cheguei onde cheguei porque estive nos ombros de gigantes. Então você está mostrando Exatamente. qual é a sua essência, qual é a sua referência para você fazer aquilo. Isso é Uhum. ótimo. Inclusive, quem é que não gosta, né? Inclusive a gente que é da academia, quem é que não gosta de ser referenciado? Alguém chegar e dizer, rapaz, eu peguei uma frase tua e tá aqui, ó. Eu adoro, né? Por mim, pode pegar todas aí, me referenciando. Se postar, eu dou repost, né? De maneira feliz, porque é isso que a gente quer. Né? Isso é bom. Exatamente. E outra, né, você fazendo isso, você ganha visibilidade também dos fãs daquela pessoa, né, dos Exato, seguidores. exato. Você está fazendo algo semelhante a quem eu sigo, então, pô, quero ver seu trabalho também. Exatamente. Faz parte, né? Algo bom. E quando a gente vê assim que é uma cópia descarada, a gente diz, poxa, acho que essa pessoa não vai me agregar porque ela está copiando a outra pessoa, né? Aí é bem chata essas situações, é bem chato. E, Ó, inclusive, existe coisas piores, que é quando uma pessoa copia, né, e não cita, aí você copia aquela outra pessoa, ou seja, já é a cópia cópia de da uma cópia cópia. descarada. Aí tem essa questão também, né? Que Aham, é diferente do que eu falei do direito conexo também. Você sim. pode citar uma pessoa que citou outra pessoa, sem problema. Aquele resposta, né? Pelo código aqui, o Código Penal, artigo 184, o plágio ele é sujeito a multa e até detenção de 3 meses a 1 ano. Certo? Só como eu falei para vocês, tudo depende. Até porque pode ter um acordo, você pede para a pessoa se retratar na internet. Sim, Outra coisa, cabe danos morais ou até materiais, né? O quanto isso prejudicou a imagem. Vai que a pessoa pega a sua marca e utiliza num contexto totalmente sim. diferente. Isso vai prejudicar até a questão mesmo do futuros, né? De uso futuro da sua marca. Então, depende muito. Uhum. Então, por isso que é interessante ver esse tipo de coisa. Outra coisa, que tomem cuidado quando a gente está falando de plágio, né? Aquilo que eu falei, existe o dono
e existe o autor. Atualmente eu acho que faz um ano, dois, é porque 2020 passou, nem conto, Passou, a né? gente piscou e... Existiu um caso, é até interessante dizer para vocês, de um influenciador digital que chegou em um hotel e ele riscou um quadro que estava na parede. Ele teve autorização da dona do quadro, que era a dona do hotel. Só que o que aconteceu? A artista, que é a autora, ela não gostou e repercutiu tudo. Por quê? É aquilo. O dono é seu. Você pode fazer o que você quiser, entre aspas. Porque existe um autor, a pessoa que fez aquela arte, que tem toda a questão da reputação dela. Então existe essa diferenciação, quando fala direito de autor, tem essa diferença, né? O autor e o dono. Então você mesmo sendo dono de uma obra de arte, se você danificá-la, né, o autor ele pode aí entrar com danos morais e tudo mais, né, porque você está ferindo a imagem, é a obra do cara, né, a vida do cara ali, sem autorização. Então, nesse caso aí, se essa pessoa quisesse modificar, ela teria que pedir autorização primeiro do autor, né, para modificar a obra dele, talvez hoje pode modificar, e do dono, porque o material, né, a parede ali era de uma pessoa. Entendeu? Sim. Aí tem essa questão também. Né? Entendi. Então, depende muito, mas aqui seria multa, detenção de 3 meses a um ano. É o básico, né? Sim. Espaço Soletrar colocou aqui. Infelizmente, é bem comum a cópia de conteúdos, posts no Instagram. Exato. Isso aí é muito... Até porque facilita, né? A gente chega aqui, copia, coloca, tal, muita informação, mas é isso, né? Eu gostei do que você colocou. Se você está seguindo uma pessoa que ela faz cópia, né? Então você já sabe aí, e é um profissional, então você já sabe a qualidade, talvez, do material dessa pessoa, né? Do trabalho. Claro que não pode não ser diretamente proporcional, mas se a pessoa está fazendo dessa forma, então é interessante você, pelo menos, duvidar, né? Porque às vezes tem essa questão de agência, né? Você manda para uma agência. Acontece isso também. Você tem uma agência que tem uma conta do seu Instagram, aí quem cometeu o plágio ali no caso não foi você diretamente, foi uma agência perante seu perfil. Então cabe até você se retratar. A agência chegar, desculpas, tudo mais, não foi a própria pessoa, né? Ou se a pessoa soubesse disso aí, ela entraria, não faria, tudo mais. Então, essa questão. Tem o que eu fiquei mais retada é porque quem faz o conteúdo sabe o trabalho que dá. Um post, para a pessoa copiar um post, você pega um aplicativo lá, dá um repost, copia, cola e pronto, né? 5 segundos o post está no ar. Mas para quem cria, é muito tempo de cadeira, é muito inspiração, tempo de tudo pesquisa. Mais. Né? Às vezes, muito tempo de café. Muito tempo de café. Às vezes eu fico com o título pronto, a arte pronta, mas eu não posto porque eu fico ainda remoendo o que é que eu vou colocar. Então, se for colocar assim em tempo, um post dura umas 2 horas de produção, porque a gente precisa de pesquisa. Muito bem, Fernanda. Assim, às vezes, para eu fazer um texto de 3 linhas, com as minhas palavras, para não ficar precisando referenciar todo mundo e tal, eu pego 3, 4, 5 livros para um post de 3 parágrafos, de 2 parágrafos. Exato. E aí, o que me deixa mais retada é isso, né? Porque as mídias sociais dão a sensação dessa rapidez, dessa... como é que eu posso falar? Fugiu a palavra. Instantâneo, né? Isso, de ser só com um clique, apertar o botão e tá tudo pronto, já postou. Que a produção de conteúdo precisa ser rápida, precisa ser muito, né? Precisa ter uma intensidade, uma frequência. Constante. E aí a pessoa se descuida dessas outras questões, né? É aquela balança, né? De quantidade e qualidade. Né? Se você realmente vai... Pronto, como eu tinha dito no início, se você quer um texto rápido, você pega, por exemplo, um desses serviços de edição, que já tem tudo pronto, template. Copywriting, que é o quê? O texto já pronto, você diz, quero transmitir emoção, tristeza, não sei o quê. Preenche e manda, né? Ou então você pode passar mais tempo, mas é um texto autoral, que é seu, uma imagem autoral, mesmo você fazendo a composição, mas é sua a imagem. Então, é totalmente diferente. Então, claro que você está dizendo ali, e é um conteúdo que se qualquer pessoa perguntar, você sabe dos mínimos detalhes, que foi você que fez. Exatamente. A gente vê muito isso aí
uma banca de TCC. A primeira coisa que você faz uma pergunta que está ali na cara do trabalho. A pessoa, se a pessoa realmente fez, ela vai dizer, ah, não, isso aqui tá certo porque foi assim, e conta até a história. Eu estava não sei aonde, choveu e eu fiz isso. Então você sabe que teve todo um cuidado, né? Teve essa questão. O contrário da pessoa não saber de nada e pedir para outra pessoa fazer. Aham. Então é exatamente isso, né? Quantidade às vezes não é a qualidade, né? E essa dedicação, o carinho. Letícia, do Instituto Aprimorar, colocou logo no começo, Opa, quando eu estava falando, ela colocou que os meus posts têm a minha cara, que tá vendo? a pessoa lê e me escuta, né? E Tá quando vendo? eu bato o olho no texto da pessoa, sabe que só eu tô falando. E aí uma coisa assim, ó, os conteúdos da Júcia, além de ser maravilhosos, você percebe que tem ela em tudo que ela posta. Serve de inspiração para muitos profissionais, inclusive para mim. E eu tô agora colocando assim, mas Jússi, aí se a pessoa copiar e não ler o texto todo, vai lá o nome no meio. Então eu sempre coloco alguma coisa assim que é característico meu, que é da minha fala, para a pessoa que está lendo. Isso até é uma dica para quem cria conteúdo, né? Quando você fala no story é uma coisa, quando você lê é diferente. E quando você lê e você escuta a voz que você escuta no story, conecta mais com quem está lendo, né? A pessoa vai, Com sim, vai certeza. ler até o final. Então é bem interessante. E eu gosto de falar isso, de fazer isso, né? A pessoa que É, está lendo imagina você falando isso. com o seu Aí eu jeito. tô nessa Quando faz. de vou botar mais eu, porque às vezes a gente fica assim, né? Meio que, ai, não, porque já autor fulano já falou tão bonito aqui, eu vou usar as palavras dele, mas eu tô nessa tentativa de falar mais, de ser mais eu na parte escrita também, para poder evitar os plágios, as cópias e tudo mais. Ó, Tássio disse aí, ó, tem que botar o arroba com marca d'água. E você vê muito, o pessoal coloca realmente aquela marca d'água bem grandona, então várias marcas d'água, né? Para as pessoas quando pegarem, elas Ter pelo menos se trabalho, né? isso. E atualmente também ter trabalho de limpar. Atualmente, inclusive, existem materiais, né, que você pode colocar criptografia, né, coloca código dentro de arquivos de mídia para você caracterizar que aquele arquivo ele é original. Né? Então você pode estar utilizando isso, usando hash. Existem várias técnicas que você pode fazer isso aí. No caso do Instagram não é tão interessante porque a pessoa pode tirar um print e recortar, né? E transforma em outra mídia. Mas se for, por exemplo, até quando você faz um software, por exemplo, no INPI, você gera um hash desse software e coloca era no CD. Agora você envia para eles. Né? O hash, se outra pessoa copiar, quando você verifica, ele vai bater. Né? Se mesmo tendo modificações, vai bater que existe ali uma similaridade. O plágio ele gira em torno de 30%. Né? Até em textos também. Até 30% ainda é tolerável ter alguma coisa ali de similaridade. Né? Mas passando disso aí já é cópia descarada. E existe também outra coisa, Ju. Né, já que a gente está falando de questão de plágio, o autoplágio, que isso aí a galera fica doida. Autoplágio é o seguinte, é quando você pronto, um exemplo. Você, Ju, pessoa física, tem Uhum. duas pessoas jurídicas, né? Você tem duas empresas aí. Não é porque as empresas são suas que você pode pegar o conteúdo de uma, modificar e colocar na outra. Você mesmo está se sabotando. Porque você está pegando o conteúdo de um CNPJ e jogando para o outro, ou seja, cometendo aí um plágio, né, de Sim. você mesmo. Tem que tomar cuidado. Se você colocou em outro perfil, você vai ter que citar o perfil original. Né? Um artigo Mesmo científico. sendo os Se dois eu sendo quero seus, né? isso, se eu quero citar um artigo científico, eu vou ter que referenciar. Sabe por quê? Lembra da questão do dono e do autor? Quando eu publico um artigo, ele vai estar em uma revista. Essa revista ela é dona do meu artigo, eu sou autor. Se eu quero referenciar em outro, eu não vou copiar o texto, né? Eu vou modificar e jogar a referência. Sim. Entendeu? Então tomem cuidado também com isso aí, autoplágio. A gente às vezes comete muito. Né? Às O vezes tem aquele medo do texto pronto. universitário é esse, né? Tem até É, vários memes. Vários memes. Medo de apresentar o TCC e sair algemado por plástico e diga virar aí. gato ainda. Vira gata. Tem esse boato aí. O pessoal que não conhece, né? Aluno que não termina o TCC, ele vira gato e vive na universidade o resto da sua vida. Né? Vaga pela universidade pelo resto da vida. Para sempre. Deus me livre. Porque a gente já tá assim querendo sair. É.
Minha gente, não vão direto pra cadeia, não, pelo amor de Deus. Deixa eu ver mais. Diga O que é que a aí. gente pode fazer para evitar ser punido? E a outra era sobre registro de marca, mas a gente já falou. Isso. Pronto, para evitar ser punido é aquilo. Primeira coisa que eu digo antes de tudo, tenha um bom senso. Né? Às vezes você, como eu falei, às vezes a pessoa chega, comete um plágio ali, né? Querendo ou não. Se a outra pessoa mandou o direct, igual você falou, a primeira coisa que você fez, você não entrou na justiça, nem denunciou, você entrou em contato com a pessoa e disse, cara, você me copiou. A pessoa chega, cara, desculpa, nem que seja na cara de pau, desculpa, vou tirar agora imediatamente, ó. Corrigiu, pronto. É o bom senso. Isso é o que eu digo, bom senso, em primeiro lugar. Né? Depois, se a pessoa não entrou no bom senso, você recebeu aquilo ali, ah, não é meu, não sei o que, nem foi verificar se realmente a pessoa que está acusando você, né, ela tá certa ou errada. Então, aí sim você pode realmente tentar ver pela plataforma, né? Se não, Uhum, você entra com o advogado, infelizmente, e diz, né? Faz um processo. Outra uhum. coisa, né? As plataformas hoje em dia, elas já facilitam essa questão do plágio, né? Quem, inclusive, for fazer um upload de um vídeo com música no Instagram, às vezes ele bloqueia. Outra Isso. coisa que aconteceu, eu peguei um story do Instagram e joguei no YouTube. Aí o YouTube ele subiu lá e disse, ó, existe a música tal que é do direito autoral de fulaninho. Aí disse, se você colocar, tiver monetização, não vai para você. Aí você já aceita, você, tá certo. Teve A outra que eu música do tava cara fazendo, vai pro cara, né? vai pro cara. E teve outra que ficou mudo o vídeo, né? Porque tinha música de fundo, então ele já cortou automaticamente. Então as plataformas hoje em dia, elas já têm esses cuidados, ela já lhe alerta, né? Ela já tenta sanar isso aí. Uhum. Inclusive, tem até vários youtubers aí famosos que ficam aperreados, né? Porque faz aquele trabalho imenso, aí coloca, não sei, tem uma tolerância às vezes. Eu não trabalho muito com YouTube, mas 2 segundos, 3 segundos, quando coloca aquele pedacinho, já perde a monetização, né? Então eles É. ficam tateados, não sei o quê. Então a própria plataforma ela já tenta ajudar a gente a não fazer isso. Aí um outro ponto também é procure bancos de imagens, bancos de vídeos, bancos de música. O próprio YouTube tem um banco de música free, E né? tem Então você aqueles tem que procurar. os aplicativos Já tem. de edição de vídeo já tem os que são Já gratuitos. tá. Aí se você quer usar outros, você vai lá e paga, né? Tem lá o valor da música, do single, do jingle, sei lá. Mas aí você vai lá e paga. Então, tem como fazer da forma certa sem gastar muito dinheiro, né? Isso. Zero, né? Gasta nada aí no caso. Então seria isso. Bom senso, o primeiro lugar. O segundo lugar, você confiar aí na plataforma, utilize a plataforma a seu favor, igual você falou. Se você denunciar, realmente vai ter tudo aquilo ali. Né? E terceiro, busque, né, esses outros meios aí para você não ter que cair nessa questão de litígio, né? Plágio, ou ser. Tem os dois lados. Você, inclusive, pode ser acusado indevidamente. Sim. E você também pode, às vezes, fazer algo que seja parecido, né? A pessoa chega, ó, você fez igual, você, eita, desculpe e tal. Já era. A Tassi falou alguma coisa aí. O YouTube tem a biblioteca para baixar e usar. Ele fez upload de um desenho da Disney e o Instagram retirou os stories. Porque Olha, tinha uma sequência. tem uma pergunta bem legal aí da Karine, né? Ó, então, me Isso. diz, eu não posso pegar. Então, Karine, é isso aí. Quando você pega do Google, o Google ele não é banco de imagem. Isso aí acontece direto com meus alunos em slide. O Google ele não é banco de imagem, ele indexa os outros sites. Inclusive agora é do lado direito, né? Ele deixa, você clica e visita o site. Então, Isso. muito cuidado. O pessoal coloca Google Imagens. Não existe, entre aspas, Google Imagens. Ele está buscando em outros sites. Então, se você for Uhum. usar, você pode ir lá na imagem original e verificar o direito autoral da imagem. Inclusive, existem imagens que você pode usar na sua marca, porque é livre, né? Não tem direitos autorais. Né? Então, você Uhum. pode usar. Então, verifique sempre a fonte da imagem. Então, o É. site. Então, clica lá, visitar site, olha onde é que está e usa ou não. Uhum. Entendeu? O E quando você Google, for referenciar, referencie o site original e não o Google Imagens. o Google é um buscador, né? Então, quando a Isso, gente procura um assunto, ele busca os sites que falam sobre aquele assunto, né? Eu não entendo aí dessa parte toda do negócio do software, mas a gente, né? Ele é um exato. buscador. Então, quando você coloca lá para buscar imagens, ele vai procurar sites que têm a imagem que você buscou.
mas não quer dizer que ele é o dono da imagem, que você pode usar a imagem, né? Exato. É, tem um, tem uma coisa também interessante nessa questão da marca, é que tem que ficar de olho também no Pinterest, que tem muita gente É, que usa como banco de imagem, né? Só que não é banco de imagem. E aí a gente exato. precisa ficar também de olho. Inclusive, o próprio Google, quando você busca lá uma imagem, ele também te leva para o Pinterest. Então tem que ter cuidado com isso. Às vezes tem um textozinho embaixo que diz, essas imagens podem conter direitos autorais. Aí tem Isso. lá. Ó, E para Tassi vocês, colocou aqui no site FreePic. Free Pix, tem o Pixabay, que eu gosto, tem o Pexels, né, que também utiliza, e vários, né? Inclusive, nesses próprios sites, eles indicam aquilo que você tinha falado, indica imagens pagas e tem ali a opção free, né? Os artistas, eles já fazem isso para atrair as pessoas para a arte dele. Você usa as imagens free, mas lá tem um conjunto de imagens pagas, você pode comprar do artista. Uhum. Ó, Karine, aí a questão da marca, a marca é interessante que ela seja criada, que nenhum banco de imagem, né, você use, mesmo que a imagem seja gratuita, porque corre o risco de outras pessoas terem a mesma ideia que você, buscar a mesma palavra, achar a Exato. mesma imagem e usar com o mesmo fim. Então, para a marca, é mais interessante que ela seja criada. Lembrando que Aí, a marca, imagine como uma impressão digital, né? Você quer ser único e ninguém mais ser igual a você. Então é interessante que você tente, né, utilizar realmente uma arte sua ou de alguém. Você compra de um autor, sem nenhum pede para problema. alguém desenhar, às vezes, até uma pessoa profissional desenhista, né? Desenha e depois você pede para uma pessoa que entende de design e tudo mais, colocar, vetorizar. Isso. Eu escuto muito, aí eu sei algumas coisas, né? Você pode, inclusive, você ter a sua ideia de marca, só que você pede profissional para deixar Às vezes você melhor maneira, né? desenha, faz um esboço e o profissional faz, ou você dá a Ele ideia para finaliza. e eu dei a ideia e a moça criou. Então, para a marca, é mais interessante que seja uma criação do que usar os bancos de imagem, mesmo que ela seja gratuita. Ó, Silmara colocou aqui, usa o Canva, apenas um acesso gratuito para criar post. Tá errado? Tá não, porque aquelas imagens do Canva, ele já traz de um banco de dados free. Você pode olhar que as pagas têm uma coroazinha, né? Você só Isso. vai poder usar se você pagar. Agora, Uhum. por exemplo, que acontece muito, vou nem falar disso, né? Mas existem sites que você consegue burlar, não sei como é que eles fazem, você consegue usar algumas imagens pagas, né? Você consegue baixar tal, né? Via software para lá, ele tira a logomarca, né? Que ele verifica, tira a logomarca e traz para você. Se você usar uma imagem dessa, sem ser paga no seu trabalho, na sua apresentação, o que seja, né? E for detectado isso aí sim você está cometendo plágio. No caso do Canva, não, porque ele está free. Mas é como falou, né? Você está usando as imagens free do Canva, eu posso usar, outra pessoa pode usar. Então, aquela questão de você chegar na festa e a pessoa está usando a mesma roupa que você, né? É. Ainda mais na mesma área. Né? Você trabalha com psicologia, com psicopedagogia, então a chance de ter pessoas parecidas com o mesmo conteúdo é enorme. É, Dentista é. também, né? Dentezinho e tal. Então, é essa questão. Então, não está errado, não. Pode usar. A O free, que, pode usar. o que vai diferenciar, Silmara, é a sua criatividade, é o seu jeito, o que você vai usar de elemento, né? Aí sempre quando eu coloco um post mais bonitinho assim, aí a pessoa, você usou o quê? Você pagou alguém? Não, gente, fui eu que eu uso o Canva, eu faço tudo no Canva. O que vai Eu uso também. diferenciar é a sua ideia de título, às vezes a gente encontra a mesma imagem porque a pessoa teve a mesma ideia, mas o que você vai colocar de elemento na sua arte, o que, que você vai colocar de diferente A no seu composição, texto, né? a Os composição, elementos. isso, é tudo diferente. Espaço Soletra Inclusive, colocou. estava vendo agora, roxinho. Roxo, Melita. Amo. Ó, Espaço Letra colocou que é importante pesquisar no INPE e conferir, né, se já existe a marca, a gente já Isso. falou.
Tassi colocou aqui que é importante criar uma identidade visual, tanto de marca como de sua identidade visual mesmo, assim, A né? própria cor também, né? Existe Isso, aquela colorimetria que as cores transmitem coisas específicas. Então vocês isso. podem. Silmara colocou, eu desenhei a minha logo e pedi para um profissional fazer. Vocês sugerem algum aplicativo para criar posts? Se você já tem a sua marca, você pode usar o Canva normal. Tem um negócio lá que a gente usa que faz upload, né? E aí usa a marca, você coloca lá a sua marquinha. Como eu faço desse jeito. E o próprio Facebook Studio, hoje em dia, ele já facilita a criação de posts, caso você não queira usar o mobile, né? Se você Sim, quiser criar pelo computador. Então tem o Facebook Studio que ele publica no Instagram. ele Então ele publica, facilita. mas ele não cria, né? Assim, Não, ele não cria. de criar Ah, o que eu conheço que é gratuito e que é fácil de Canva, que é o usar, o Tracto. Canva. É Tem bem outros popular. aplicativos. Tracto, Qual? que é bem parecido. Tracto. Tracto. Eu vou querer a lista É. desse negócio tudo, viu? Opa, beleza, eu mando. Esse Tracto, inclusive, eu acho que é um pessoal de Maceió que Ah, você utiliza ele. É conhece Tracto. mesmo. Eu Pronto, só esse uso. mesmo. É um aplicativozinho. Tracto.io, né? IO. Tem. Tracto. 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 É bem parecido. Pronto, ótimo. Aí Tassi já colocou. Tracto Design. O Pronto, arroba olha aí. deles. Patrocina a gente, né? Tem as versões pagas aí. Manda pra gente uma conta que a A gente gente testa, quer. publica. Inclusive, uma coisa a falar de pago que eu lembrei falando do Canva, que quando você faz, ele até deixa você usar as imagens que são pró, que são pagas, né? Só que ele coloca a marca d'água lá, dizendo que o dono é ele. Mas quando você vai baixar, você não consegue baixar. Ele pede para você pagar, porque a imagem possui direitos autorais e tudo mais, né? É bem interessante. Inclusive, você pode procurar também. Quando você clica lá no íconezinho da imagem, tem lá de fulano de tal, né? Da pessoa que desenhou, da pessoa que criou. É bem interessante. A referência. Não é porque é um aplicativo gratuito que o negócio é seu, né? Tem os Isso. donos. Inclusive, tem um que a gente utiliza, né? Que é para fazer transmissão pelo YouTube. Então, ele tem uma versão free, né? Que eu acho que são 20 horas, e fica do lado direito a logomarca de quem é dos donos do aplicativo. Sim, Então, a versão de graça fica sempre a logomarca. Claro, você fazer a propaganda do produto deles. E caso você queira pagar, você paga e ele tira a logomarca. Tem esse tipo também. Isso aí é uma licença. Não é aquela questão. No momento que você tem um objeto seu, você vai. Eu tenho o direito autoral disso aqui, eu vou licenciar. Inclusive, licenciar para as pessoas usarem de graça. Né? sim. Então, é esse tipo é o licenciamento, que existem vários, né? Licenciamento é você dizer a forma como é que você quer. Olha, a Alessandra colocou aqui que o meu assessor tá nota 10. Ah, Alessandra, ele é top, minha filha. Ele é meu auxílio aqui dos universitários. Então, ele disse que quem tiver e-mail institucional, educacional, pode habilitar a conta Pro do Canva. Olha aí, ó. Mais uma dica. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Não, acho que Podem só. perguntar. Acho que só. Pronto. A questão de imagem, a gente já falou, imagem, música e texto do próprio Instagram, né? Imagem e texto do Google, enfim, tem dono. Vão procurar os donos. Instagram não é terra sem lei. Não, de Existe jeito toda nenhum. se você usa o aplicativo sabe o que você está postando, de onde você está postando, né? Então, assim, a gente usa o aplicativo de uma forma gratuita e mesmo que a gente pagasse, a casa deles, né? E aí eles precisam saber quem está entrando na casa deles. Por isso que tem toda uma questão de proteção, né? Quando a gente Quando você instala pela primeira vez esses aplicativos, tem aquele eu não li e concordo com os termos, né? Então, ali naquele monte de letrinha, existe justamente essa questão, que você é responsável pelo que você posta, inclusive eles podem até colocar suas informações para processos penais, criminais, né? sim, De sim. pedofilia, esse tipo de coisa que o pessoal faz muitas dessas redes.
Então, tomem cuidado com isso, né? Não quer dizer você chegar, eita, eu estou sendo punido, essa questão mesmo. Você denunciou o perfil foi bloqueado, alguma coisa, a pessoa que entrou na rede social, ela sabe disso, né? Não leu, mas aceitou ali aqueles Isso. termos. Então, tá ali escrito que você pode ser punido, né? Exatamente. Inclusive, aconteceu comigo e já aconteceu com o Tássio, de usar música nos rios e receber dizendo que O alertazinho vermelho. tem um alerta, mas o alerta não foi vermelho, porque alguém acessou de um país em que a música não era autorizada a passar nesse país. Os países Exato, árabes e tudo mais, então não é uma questão de direito autoral da música em si, é direito, a questão de restrição de reprodução naquele país. Aí às vezes a exato. gente fica meio assustado, mas não tem nada a ver com direito autoral. É, é exatamente isso, né? Tem locais, a China também é campeã nisso aí. O próprio Google da China lá, né? Se eles usarem Google, que eles tinham o super app deles, né? É restrito a algum tipo de busca, então nem tudo que eles procuram vem. Então, nesse caso aí, realmente, né? Pronto, uma dúvida que eu também não tinha dito antes. O registro de marca, de patente e tudo mais, quando você registra no INPI uma patente, uma marca, é brasileiro. Entendeu? Se você quer uma marca internacional, você vai ter que registrar internacional. Foi bom você ter Aham. tocado nisso para fechar a aula direitinho, né? Sim, Então, se você quiser que a sua marca ela seja também reconhecida lá nos Estados Unidos ou tudo mais, você vai ter que a forma mais correta é você procurar um escritório de advocacia lá para te representar, né? Para você não ter que estar entrando no sistema. Então, vai ter um escritório lá que vai fazer esse registro. Inclusive, tem até uma curiosidade, né? Que eu acho que era Panasonic, era a dona da marca iPhone aqui no Brasil. Então o iPhone ele teve que entrar com litígio, né? Com acordos para poder utilizar o nome iPhone, porque quem era dono do iPhone, o nome, a marca era a Panasonic. Eu acho que era a Panasonic. Entendeu? Então tem isso também, né? Você vai fazer uma filial ali, ó, que massa, né? Nos Estados Unidos, vai ter que registrar lá, né? No órgão responsável, que o INPI é do Brasil. sim. Inclusive, tem uns pacotes que você pode registrar em mais de um. É o PCT, por exemplo, né? São vários países que fazem parte do acordo, você paga um pouquinho a mais e você registra nesse conjunto de países. Uhum. Entendeu? Interessante. Está dizendo o Instagram restringindo o acesso da Coreia do Norte. Quem usa Instagram lá? É, né? Diga aí, lá não existe. Não pode, não pode. Bem Gilton, isso. muito obrigada. A gente já está aqui batendo papo um Beleza. tempão. Eu sabia Não, é assim mesmo. que Tá, você ia tá ser uma live acostumado já. grande. A gente começa 8 da manhã, aí vai até 8 da Boa noite e noite. começa, e quando fala, quando tiver café, Gente, quem se interessar em café, em corrida, em vida saudável, um monte tiro. de assunto. Vão lá no Instagram de Gilton, vão ver. Semana passada você fez um post sobre criatividade, achei bem interessante, Isso. né? Então vão ter insights lá no Instagram de Gilton. Interessante também sobre essa questão de insights, de inspiração. Às vezes a gente fica tão bitolado na área da gente e a gente esquece de expandir, né? Então vai ler um livro de outra área, vai ver besteira mesmo no Instagram e às vezes vem uma ideia assim, eu posso usar isso também, né? E eu mesma outro dia estava vendo um perfil de marketing digital e eu disse, aí eu botei até no comentário, acabei de ter um insight, vou fazer um post agora. E na mesma hora eu fiz o post, porque e não tinha nada a ver com psicopedagogia, ninguém da psicopedagogia tinha feito um post igual. E é interessante, porque a gente expande, né, a criatividade, todo mundo é criativo. Mas a gente precisa exercitar, né? Assim como a corrida, que vocês correm, eu fico só no stand-by, eu caminho. Assim como a corrida, como outros exercícios, a gente precisa exercitar para chegar à excelência, para chegar no nível top, né? A criatividade também é assim. A gente precisa ter, o nosso cérebro não parte do nada. Precisa ter uma inspiração. E não precisa ser da sua área, pode ser de outra área, né? Então vão lá no Instagram de Exato. Gilton, vão ver, vão se inspirar,
Vão perturbar ele dos aplicativos todos, do site que eu não sei nenhum. E é isso, Gilton. Muito obrigada. Valeu. Precisamos tomar um Queria- café. Com certeza. Queria agradecer, viu? Agradecer a Jússia, ao Tássio também. Um abraço aí pro pessoal que está conversando aí, Sabrina, o Ednilson tá aí, teve o Dr. Murilo também, o pessoal que entrou aí, né, falando. E realmente tá aí meu Instagram, fique à vontade para mandar mensagens. Eu faço um pouco de tudo, né? O Instagram, ele não é profissional, que que pareça, né? Eu posto algumas coisas. Para É bem. psicopedagogia, as psicopedagogas vão chegar lá no Instagram de Gilton, já vão saber do que se trata. Olha o print aí, ó. Tássio fazendo print. Ah, vamos Foi? Foi. Tá, eu toda vez Pronto. esqueço da hora do print. Eu queria agradecer aí, viu? Muito bom. Sucesso aí para todo mundo. Qualquer coisa, manda mensagem aí. E bola para frente. Toda vez que forem tomar café, lembrem de mim. É hashtag Melhor, né? café. Danilo aí, abraço também, pessoal. Sintec e tudo mais. E bom sábado aí para vocês. Gilton. Tchau, tchau. Valeu. Beijo, tchau. Tchau.